A gente fez experimentos com o uso de plataforma e padrões e os estúdios que a gente desenvolveu, a gente consegue pelo menos 55% de eficiência no desenvolvimento de software. Oi pessoal, boas-vindas à primeira edição do Tech Talks. Eu sou Edward Monteiro e vou começar com a minha audiodescrição. Sou um homem pardo, cabelo preto, usando um coque samurai e uma camisa xadrez com uma tonalidade vermelha. Ao nosso fundo temos um painel laranja, uma TV com a descrição Tech Talks. E para essa primeira versão do programa, a gente pensou em começar com chave de ouro, né? E convidamos ninguém mais, ninguém menos que Renato Bressan, superintendente de arquitetura do Banco Itaú, responsável pela experiência das pessoas desenvolvedoras de software no banco. Olá, Renato, como vai? Olá, Edward. Olá a todos os nossos telespectadores. É um grande prazer estar aqui. Eu queria primeiramente fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos e olhos castanhos. Estou aqui vestindo uma camiseta polo cinza, uma calça preta, um tênis cinza e compartilho aqui do mesmo fundo de tela do Edward. E espero que a gente consiga contribuir aqui com o conhecimento de quem nos assiste, trazendo grandes assuntos de extrema relevância do mercado de tecnologia e também bancário para todos que nos assistem. E para dividir comigo esse momento, né, meu co-host, parceiro, Michel Abrantes, que é responsável pela unidade de vendas internacionais da ZUP. Ele fica hoje baseado nos Estados Unidos, em Charlotte. Mike, bem-vindo. Fala pessoal, obrigado Ed. Um abraço a todos aqui de Charlotte, na Carolina do Norte, fazendo minha audiodescrição primeiramente. Sou um homem branco, cabelos negros, camiseta preta, tudo meio escritório aqui com uma mesa de cor preta e com um fundo distante aqui com alguns quadros do esporte que eu gosto aqui, que é tênis, da minha família. E é um prazer estar aqui com vocês, bater um papo com vocês hoje. Valeu, Mike. Obrigado por estar aqui conosco. Bressan, valeu demais. E hoje vamos falar sobre plataformas de engenharia de software, ganho de eficiência para pessoas desenvolvedoras e grandes times de desenvolvimento. Bressan, é um prazer estar aqui com você hoje e a gente sabe da importância em relação à arquitetura para a estratégia de negócio. Queria que a gente começasse falando sobre isso, né? O Itaú acabou de conquistar um prêmio, parabéns mais uma vez, pelo valor econômico do banco mais inovador do país. E a gente sabe que a arquitetura tem grande parte, tem uma importância muito, muito relevante em relação a isso. Comenta um pouco como é que a arquitetura de TI é incorporada na estratégia geral de negócio e como é que isso ajuda a impulsionar os objetivos de negócio da companhia. Eu ia falar da questão do quanto que a gente hoje tem ligação direta dos negócios com tecnologia. A gente já não trabalha mais sozinho, né? O negócio e tecnologia apartado. As duas coisas sempre caminham juntas, né? O que a gente fez ao longo dos últimos anos foi perceber o quanto que a gente estava distante do cliente. Então a gente começou a conectar muito essa questão da proximidade com o cliente, o quanto a gente precisa entregar novas features de uma maneira mais rápida, e com isso a tecnologia acabou se tornando mega protagonista nisso. Então a gente começou a usar a tecnologia como uma base de apoio para que a gente conectasse as coisas mais próximas dos clientes. Então a estratégia de arquitetura acabou sendo um dos alicerces para que a gente conseguisse primeiramente modernizar todo o nosso arcabouço de tecnologia do banco, e trazer novos indicadores ali quando a gente fala em entrega de negócio. Então, a gente consegue, né, com o uso de tecnologias, trazer mais entregas, mais velozes, com mais qualidade, para que o cliente perceba o quanto o banco, como empresa de tecnologia, vem evoluindo ao longo do tempo. Então, a nossa estratégia de arquitetura ali é justamente a gente está antenado com as mais emergentes tecnologias e sempre trazendo muito a questão, né, internamente aqui de engenharia de software, que a gente sempre olha, né, na questão da melhor tempo, qualidade, eficiência e menor custo. Então a gente sempre está antenado nesses três pilares também dentro da engenharia de software, né? Então a questão de reuso de software internamente para a gente é uma questão mega importante,
A gente, há muitos anos atrás, cada um construía o seu software da sua maneira. Hoje a gente já não olha dessa maneira porque nós temos um time de arquitetura que tem uma visão completa de toda, o que a gente chama aqui de toda a floresta, né, dentro da empresa, e consegue trabalhar com o reuso do que já foi feito. Isso para a gente já nos traz uma eficiência e para o cliente ele é impactado diretamente também, né? Então tem muita coisa nesse sentido sendo trabalhada dentro das estruturas hoje de negócio do banco, junto com tecnologia. Muito legal. E acho que seu tema me faz pensar um pouco sobre produtividade, né, e eficiência para esses times. Na prática, como isso acontece para as pessoas desenvolvedoras que estão ali inseridas em grandes times de desenvolvimento, lidando, obviamente, com competição do mercado, demandas de um mercado extremamente regulado? Como é que vocês fazem para que os times, de fato, sejam mais produtivos e mais eficientes? Legal, excelente pergunta. Eu acho que muitas pessoas acabam tendo essa dúvida, né, de como que a gente consegue trabalhar com uma enorme quantidade de pessoas desenvolvendo software e ser produtivo ao mesmo tempo, né? Primeiramente foi uma grande batalha que a gente teve ao longo dos últimos anos, que a gente precisava primeiro vencer uma barreira da cultura, para falar para as pessoas que trabalhar no modelo artesanal de construção de software, ele não gera escala no nível que a gente precisava. Então a gente precisou primeiro vencer essa barreira cultural e depois a gente começou a criar padrões. Então esses dois grandes passos que a gente teve que vencer para conseguir primeiro instituir padrões no desenvolvimento de software e posteriormente a adoção, que é um momento que a gente conseguiu emplacar também nos últimos 2 anos, mas a gente já tem eu vou falar assim, um grande nível de reuso, né, na adoção dessas práticas de engenharia de software. Então, por si só, essa questão do reuso de software para a gente já nos traz um grande benefício. Mas a produtividade vai vir em escala quando a gente tiver mais tecnologias embarcadas dentro do nosso modelo, né, de plataforma e conseguir com que isso se mantenha ao longo do tempo atualizado, né? Tem essa questão também que é muito forte. Então, é um pouco do que a gente pensa aqui nesse cenário. E aí, então, o que você consegue atingir você devolve o tempo para que essas pessoas desenvolvedoras foquem no negócio, é isso? Exatamente, né? Acho que se a gente olhar ao longo do tempo, como eu falei, né, da questão do modelo de artesanato, né, de software, a pessoa que desenvolve, ela acaba tendo que se preocupar com infraestrutura, com a codificação, com todo o entorno, né, para gerar a construção de um software, e no fim isso acaba tomando muito tempo no ciclo todo de desenvolvimento. O que a gente faz com o uso de uma plataforma é eliminar toda essa carga cognitiva. Então a pessoa ela se preocupa com o quê? Com o que ela realmente tem que entregar, que é um benefício para o negócio, uma feature de negócio. E ela acaba tendo que deixar de lado essas questões, e por isso que eu falei um pouco da questão da barreira cultural, né? Muitas pessoas que desenvolvem software ainda gostam disso, né? Mas uma empresa que tem uma escala do tamanho que tem o Itaú Unibanco, a gente não consegue trabalhar mais dessa forma. Isso não consegue se manter ao longo do tempo. Não consegue ser um modelo eficiente de trabalho. Então a gente fez esse shift para a gente começar a trabalhar com o modelo de plataforma justamente para a gente ganhar eficiência nessa escala. Não, Bressan, você mencionou um tema bastante interessante em relação à barreira cultural. Nesse ponto, antes da gente entrar mais em detalhe em relação à plataforma de tecnologia, você pode comentar um pouco da importância da questão da organização, governança e padronização que vocês fizeram? Você consegue compartilhar alguns exemplos de como é que esses elementos foram importantes? Legal que eu consigo, né, trazer, na verdade, aqui exemplos práticos justamente para ilustrar aqui essa questão da governança e da padronização. O que eu sempre falo, né, assim, você tem a questão da refatoração do código, né? Por exemplo, se eu tiver todas as stacks
da empresa dentro de um modelo padrão, eu consigo ganhar em vários níveis ali do ciclo de desenvolvimento. Exemplo, contratação de pessoas. Quando a gente vai contratar, a gente tem um custo menor de treinamento, porque o treinamento é único e padrão. Eu não preciso treinar as pessoas para N modelos diferentes, N stacks diferentes, N tecnologias diferentes. Eu tenho uma questão muito forte também de conhecimento, disseminar conhecimento entre as pessoas fica mais fácil, porque o padrão é único, né? Então isso me ajuda bastante também. Tem a questão de suporte, né? Imaginando aqui que uma aplicação nível banco crashou, deu um problema em nível produtivo e global. É muito mais fácil eu achar uma pessoa dentro das 17 mil que conheçam da stack, que é padrão, do que eu, de repente, ter uma pessoa entre 100. Né? É muito mais fácil eu ter pessoas que conhecem do mesmo assunto dentro da mesma organização. E tem uma questão também muito forte, imaginando aqui que aconteceu recentemente, tá? Vulnerabilidades que surgem no mercado. Constantemente isso acontece. Se surge uma nova vulnerabilidade, num nível padrão que a gente trabalha, eu faço uma atualização em lote, em escala, e atinge o banco todo. Há tempos atrás, uma atualização dessa provavelmente pararia 50 pessoas no mínimo para trabalhar de 3 a 6 meses para fazer a adequação à vulnerabilidade que foi explorada, por exemplo, num componente Log4j, por exemplo. E aí, com o uso de padrão, a gente consegue fazer isso de uma maneira mais rápida e em escala também. Então, tem muitos benefícios nesse sentido, Mike. Acho que a gente acaba ganhando mais do que utilizando a questão de padrões diferentes, dependendo do nível de business ou de estrutura organizacional. E acho que tem uma questão muito forte quando a gente fala de atualizações em massa, né, em lote. Se você trabalha no modelo padrão, né, eu pego muito aqui a questão do Log4j. Foi um componente que foi explorado, uma vulnerabilidade recente. Se a gente tem um modelo definido por padrão para a organização inteira, simplesmente você vai lá, atualiza em um único lugar, um único ponto, e isso acaba permeando todas as aplicações que se utilizam daquele componente, né, por padrão. Agora, se a gente tem um modelo descentralizado, desgovernado e sem padrões, provavelmente a gente teria que parar o banco todo para fazer a atualização de todos aqui para se proteger de algum possível ataque a essa vulnerabilidade exposta, né? Então acho que a gente tem muito mais ganhos nesse sentido com o uso de padrões, tanto em capacitação, a questão de conhecimento, disseminação, treinamentos, reuso e a parte de refatoramento de código. Ô Bressan, uma curiosidade aqui, né? Nós sabemos, acompanhamos no dia a dia que acho que com o avanço que já não é mais recente, né, de cloud pública, a forma de construir aplicações hoje permite várias combinações, mecânicas diferentes, provedores que coexistem nas soluções, né? E aí com esse leque super complexo, com tantas opções, como é que você imagina que dá para tirar proveito de fato dessas plataformas de desenvolvimento? Até pegando um pouco da pergunta passada, a plataforma, né, de desenvolvimento, ela acaba servindo tanto para o time de arquitetura para fazer o direcionamento do que tem hoje, vou falar assim, da empresa disponível, em termos de tecnologia, stack, aplicações e tudo, quanto para o time de engenharia fazer, vamos falar assim, o consumo daquilo. Hoje, se a gente olhar as empresas que têm maior carga cognitiva, elas fazem uso de N ferramentas, tanto para consumo de documentações,
para construção de aplicações, para guarda de, muitas vezes, de fonte, né, de código-fonte, e isso acaba trazendo uma complexidade muito grande para o desenvolvimento. Agora, quando você faz uso de uma plataforma, por si só, você já tem ganho no início, por quê? Aquilo acaba sendo, primeiramente, um catálogo de tudo que está sendo feito. Você consegue também trazer quais são os níveis de abstração que você quer tirar essa carga cognitiva do desenvolvimento, né? Então, se, por exemplo, a sua plataforma vai trazer a abstração só do nível de fundação de um Cloud Service Provider, já por si só vai ter um ganho, tanto para arquitetura quanto para desenvolvimento. E eu acho que nesse contexto que é muito importante as pessoas entenderem qual que é o nível de maturidade que a empresa se encontra para adotar uma plataforma de desenvolvimento. Pode ser que nem todos tenham o mesmo grau de maturidade para adotar uma plataforma de ponta a ponta, mas ela pode usar o nível de fundação. Ela pode usar um nível de fundação mais aplicacional. Ela pode usar aplicação, monitoração, infraestrutura, tudo. Inclusive a parte, por exemplo, de FinOps, para ver o melhor modelo eficiente em questão financeira. Então, acho que existe muito essa questão da maturidade para entender qual que é o melhor modelo para trabalhar, mas eu diria aqui que os times de engenharia e arquitetura já por si só têm esse ganho de início de partida por ter um catálogo único. Então, eles já tiram uma carga cognitiva logo a zero de jogo. Primeira milha ali. Sim. Então, acho que é muito importante citar, né, mais uma vez, essa questão. Você acha que você comentou muito bem sobre a organização, sobre a utilização de diversas ferramentas ou plataformas nessa jornada de arquitetura e desenvolvimento? Vamos falar um pouquinho mais especificamente do StackSpot. Vocês começaram a utilizar o StackSpot, eu imagino, há mais ou menos uns 2 anos. Comenta um pouco da experiência do Itaú em relação ao StackSpot. Que tipo de benefício, como é que vocês usam a plataforma, que tipo de benefício ela traz para vocês? Acredito aqui que o StackSpot nos ajuda bastante quando a gente fala de abstrair o contexto de praticamente todo o ciclo de desenvolvimento. Então, a gente consegue trabalhar aqui, tem feito muito isso, né, com o StackSpot, com a questão de fundação. Então, a gente consegue atender todos os serviços praticamente ali do nosso Cloud Service Provider principal hoje, que é a AWS. E a gente consegue também trazer para as pessoas que desenvolvem software uma facilidade enorme quando elas estão trabalhando na construção de novas aplicações, porque a gente criou, ao longo desses anos, estúdios que atendem às principais tecnologias do banco. Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, de criação de uma API, ela é feita de uma maneira muito simples, porque basicamente a pessoa tem um estúdio próprio que faz isso, seja para tecnologia Python, Java ou .NET, ela consegue escolher a forma que ela trabalha isso no Cloud Service Provider, onde que ela vai executar essa tecnologia e consegue operar tudo isso pela plataforma, né? Então, a experiência de uso da plataforma StackSpot dentro do banco tem sido muito produtiva para os times de desenvolvimento. E o que eu acho que tem conseguido cada vez mais evoluir é como é que a gente evolui, né, as features dentro da plataforma junto com o time de produtos do StackSpot, da plataforma. Então a gente tem uma proximidade muito grande e o time do StackSpot tem uma abertura muito bacana com os nossos times para receber isso, colocar em backlog, priorizar e fazer com que isso traga benefício direto para o nosso ciclo aqui de desenvolvimento. Acho que essa proximidade que os nossos times têm tem conseguido evoluir bastante nesse nível, né, de produção do que a plataforma entrega. E acho que falando um pouco de números aqui, como a gente já tem produtizado, né, e dentro da plataforma toda essa fundação de infraestrutura, do service provider, de aplicações, de estúdios, SDKs e até mesmo do deployment das aplicações, a gente consegue chegar a entregas até 10 vezes mais rápidas. Isso é fato que a gente consegue trazer em números aqui. Em termos de codificação, né, e aí eu falo isso muito do ponto de vista de experiência de desenvolvimento, que é vou dizer assim, a nossa especialidade dentro dos nossos times ali. A gente fez experimentos com o uso de plataforma e padrões e os estúdios que a gente desenvolveu, a gente consegue pelo menos 55% de eficiência no desenvolvimento de software.
isso na construção de qualquer API, ou back-end, ou front-end. Tá? Então, são números relevantes, se a gente considerar a quantidade de desenvolvedores, pessoas que desenvolvem software hoje dentro do banco. Né? São basicamente 17 mil pessoas. Para a gente ter fatos, né, são 55% de força de desenvolvimento, números bem expressivos e relevantes. Ótimo ponto, né, Bressan? Porque se qualquer um que está nos escutando puder fazer uma conta rápida, se 17 mil desenvolvedores não tivessem esses 55% de eficiência, quantos mais desenvolvedores o Itaú precisaria, se é que fosse possível resolver dessa forma? Claro que não é. Mas quantos mais desenvolvedores o Itaú teria que contratar para poder desenvolver o mesmo trabalho que os 17 mil estão fazendo hoje? Novamente, se fosse possível, só aumentando o desenvolvedor. Mas realmente percebível essa eficiência. Sim. E eu acho que aqui, novamente, né, acho que o ponto também é não só da quantidade de pessoas, de repente, que a gente precisaria, mas o timing de entrega para o cliente final. Né? De repente, eu poderia entregar algo em uma semana e eu vou levar 2 ou 3 ou 4. Então, acho que é um fator decisivo aqui também para a gente ganhar o jogo, né? A gente conseguir entregar mais rápido. Então, esses 50%, para a gente, o resultado mais expressivo é a entrega mais rápida. Como é que você cria jornadas mais relevantes? Como é que você entrega mais rápido? Como é que você corrige mais rápido? Né? Como é que você reage também em situações de problema? Exato. E, novamente, né, acho que é importante frisar isso. Quando a gente fala de uma empresa, né, do tamanho do Itaú, é muito difícil a gente fazer alguma manobra sem que isso seja visto como um transatlântico fazendo uma manobra em termos de estratégia de tecnologia. Então, o uso de padrões nesse sentido, tanto da questão de arquitetura, de reuso, de plataformas mais modernas, facilita muito mais. É muito mais complexo você fazer algum tipo de manobra de estratégia numa empresa com 17 mil pessoas que desenvolvem software. A partir do momento que você usa um padrão, isso traz com certeza um benefício de partida. Ô Bressan, complementando essa visão de padrão, como fica, né, na sua visão, a pessoa desenvolvedora que também quer ser criadora, né? Porque acho que tem sim sempre o lado de vou focar na business feature, mas tem muito do trabalho de desenvolver, de aprender, de querer tocar em novas tecnologias, que também faz parte desse processo de engenharia. Então, como é que você abraça, né, o criador das peças de tecnologia e também como é que você dá espaço para a pessoa que está consumindo as peças de tecnologia participar desse processo? Bem legal essa questão, porque acho que traz à tona de novo a questão cultural que a gente já falou anteriormente. Porque imagina que a pessoa, né, que desenvolve software, ela acaba se considerando muitas vezes um artista de software. Né? Então, para aquela pessoa que ela é um artista, como é que é para ela receber um conteúdo pronto? Então, muitas vezes a pessoa tem um bloqueio natural de falar, eu não vou consumir um estúdio, um stack ou algo pronto, porque eu faço melhor. Né? E isso para a gente foi pensado desde o início para ter esse tipo de acolhimento para as pessoas que também querem criar software dentro da organização e dentro da plataforma. Vou falar que assim, o modelo de inner source que a gente adotou ao longo desse tempo evoluiu bastante, justamente pensando nessas pessoas que querem criar software junto com a plataforma. Então, imagina que, por exemplo, a gente tem as stacks lá com tecnologia Java Kotlin. Se alguma pessoa identificar alguma nova melhoria, funcionalidade, feature ou até mesmo um plugin novo, a gente tem um modelo de inner source para que essa pessoa contribua e participe da construção junto com o time de plataforma. Isso por si só já trouxe uma abertura para as pessoas utilizarem o que a gente fornece à organização, mas também para ela mesmo se sentir apta e receptiva e contribuir também com a evolução do produto. O modelo de inner source, nesse sentido, tem sido mega importante também para manter essa questão de aceitação dentro da organização. Legal. Ou seja, colaboração, eficiência, velocidade para o negócio e entrega de valor na mão do cliente. Acho que você passou por vários aspectos aqui e gostaria de novo de agradecer. Foi um prazer, né, dividir esse momento com você, dividir esse momento também com meu amigo remoto de Charlotte, o Michel. Se você quiser deixar um like,
tiver algum comentário, por favor, participe, interage conosco no nosso canal. Não deixe de se inscrever para acompanhar as atualizações, as últimas notícias. Vai ser uma jornada incrível. Obrigado.